Fala, minha gente, mais um Podpad. É o podcast da Padeirão para você, rapaz. Estamos aqui na primeira temporada em mais um episódio. Hoje, tô aqui com o Fred mais uma vez. Fala, Fred! Aí, já Tudo tô bom, meu lindo? experiente, hein? Tamo aí, né? Tamo É, pegando jeito. Nós estamos ficando cuidado. calando o microfone. Cuidado que eu vou pra Tamo TV indo. depois, hein? Rapaz, o povo passa aqui, pai, faz Ciro, Fred, a gente. Oi, tudo bom, tudo bom? Estamos ficando artista. É bom demais, não é não? Legal demais. Pega a visão, aprende com a gente. E a gente aprende com vocês também. Gente, olha, na verdade, esse nosso encontro, Fred, a gente tem colocado aqui muito, são com parceiros, claro, com empresários, com pessoas do ramo, as pessoas das entidades, do ramo e das entidades, linkadas nesse evento que a gente está, que é a nossa HFN 2025. Isso. Viva! Acertei, não troquei as Acertou, letrinhas? acertou. Para a gente festejar, celebrar esses encontros, a gente traz aqui amigos e parceiros também, que têm suas marcas patenteadas, consolidadas, com muita autoridade. Mas, sobretudo, são pessoas, é gente como a gente, que consolidam, né, essas histórias maravilhosas que a gente vai contar. Essa hoje aqui, essa desse momento, esse episódio, vai ser com essa figura, com esse camarada, Paulo Pereira, meu querido amigo Paulinho. A nossa amizade remonta, pelo menos, por baixo, quase 40 anos. Porque muito jovem ainda, 18, 19, 20 anos, estou com 58, eu já frequentava os arredores do Arruda para ir ao jogo, para ir ao futebol. E Paulinho estava ali com outros amigos nossos que vinham de São Lourenço, pessoas ali de Água Fria, pessoal que já fazia parte, foi ali consolidando os irresponsáveis, e a gente estava ali começando a nossa vida, cada um na sua peleja, e eu estou hoje de frente com esse camarada, que é o empresário do ramo da panificação, mas, sobretudo, é o presidente da Associação de Panificadores e vice-presidente também do Sindipão. Nosso querido Paulo Pereira, doutor Paulo Pereira, senhor Paulo Pereira, para mim, esta figuraça, amigo e irmão, Paulinho, tudo bom, Paulinho? Tudo bom, Ciro? Um prazer estar aqui com você. Você falou muito bem o tempo da amizade da gente, há quanto tempo a gente se conhece. Tive o prazer de recebê-lo lá na padaria esses Sim. dias e fiz questão de registrar isso. Está aqui do lado de Fred do Padeirão, que a gente tem uma história de parceria de muito tempo junto. A gente, como padaria empresário, sempre fomos clientes de Fred da Padeirão. Quando a gente chega nos órgãos de classe na associação, que a gente vai procurar parceiros sérios que a gente queira que a marca dele esteja com a gente, porque tinha muita gente, mas a gente queria escolher os mais sérios que para a gente fazer essa parceria. A gente procurou o Fred logo no começo, de pronto ele aceitou e a gente estreita essa relação de lá para cá com muito afinco, a gente sempre falando a verdade um para o outro, dizendo assim, tem que ser uma relação boa para todo mundo. Mas é uma pessoa, é uma empresa muito, muito fácil de trabalhar, porque tem uma filosofia muito parecida com a gente como órgão de classe. Eu estou falando, é assim, é querer o melhor para o setor. Para você ter uma ideia do respeito que eu tenho por Fred pelo nome Padeirão, uma época ele me ligou para fazer uma parceria com uma empresa que o bom a gente fala, mas isso a gente guarda para a gente, como só no sentido lúdico, Fred, só para de aprendizado. Aí ele me diz assim, ó, estou fazendo uma parceria com tal empresa. Aí eu comento com ele, cuidado que seu nome é mais forte que essa empresa. Lembra disso, Fred? Lembro muito, Paulo. E talvez isso tenha norteado. Hoje a gente não tem essa parceria tão forte, talvez por isso também. Diz que para consolidar nome a gente sobe como escada, Na degrau por parte. degrau. Mas de repente, se você arder as pernas, você cai assim, É, se é, cai, né? de Então elevador. tem que ter um Sobe cuidado de muito escada e desce especial. elevador. Tem que ter um cuidado É. especial. Agora deixa eu contar uma história interessante, rapaz. Já que estamos falando de histórias, de pessoas, eu já falei de como nós nos conhecemos há tantos anos. Olha, tem uma coisa interessante mais recente. Ele falou aqui já que eu visitei lá a padaria. Mas foi o seguinte, a história começa que eu fui lá visitar, na verdade, uma amiga nossa que colocou uma loja de bolos e queria muito que eu fizesse lá uma visita, tá? Eu aproveitei e fiz um vídeo para postar nas minhas redes sociais, de boa. E eu queria comprar realmente esse bolo. Vi a padaria, mas tinha deixado o carro estacionado na frente de uma outra loja, que vende queijo, carne, aquela coisa, laticínios e tal. Eu fui lá, dona Ana, e comprei carne de sol, queijo, e eu, quando eu falei, ela também renovou. Pão é ali, aquele pão é bom. Padaria Santo Antônio. Se eu vou casar de novo, aí atravessei, fui comprar. Rapaz, eu fui maravilhosamente atendido. Não paguei o pão, viu? Mas porque eu ganhei de presente. Pão gostoso, rapaz. Todo mundo na casa ficou fissurado. Tem um tempo de me deslocar todo dia para lá.
Já marquei toda sexta, eu vou comprar o pão na padaria Santo Antônio. Vai ser um prazer recebê-lo. A gente tem vários diferenciais, uma matéria-prima de qualidade, é isso que o Padeirão nos oferece. É, a gente saber trabalhar o produto. A gente se encontrou, o último encontro que eu tive com o Fred foi no Dia Mundial do Pão, dia 16 de outubro, e Fred perguntando, Paulinho, o que é que a gente pode fazer diferente para o setor? Sim. Aí a gente cometeu, a gente está com uma dificuldade de mão de obra e está com uma dificuldade de produzir. Vamos trabalhar bolo e doces, mas com linha de produção para congelados, porque a gente precisa disso. Então, veja, se eu trabalho com um produto de qualidade, matéria-prima de qualidade, respeito o processo, tem um equipamento certo, o forno da padaria é um super vulcão de lastro, que naquela época era lenha, hoje não pode se trabalhar mais com lenha, a gente trabalha com briquete, então já nos ajuda a tirar um pão de qualidade. Eu ainda me lembro, Ciro, criança, aquela memória afetiva que todas as memórias que estão envolvidas era se tirar um pão francês daquele forno, abrir, passar manteiga turvo, tirado com aquela espátula de madeira da lata e tomar uma Fratelli Vita. Eita, Então, ô, isso eu me lembro rapaz. desde aquela época. E continua o mesmo forno. O que melhoraram foram os processos e as matérias-primas. Então, deixa eu contar para vocês uma história, né? Porque que a gente estava montando essa ideia aqui, o pessoal me convidou, o pessoal da Movon. Eu contei uma história que é muito verdadeira. Aconteceu comigo, Fred, uma coisa interessante. Lá em Tiúma, São Lourenço da Mata, na usina Tiúma, onde eu nasci, na Rua Nova. Eu falei até o nome na hora que eu comentei isso com os meninos, com o Dudu, acho que com o Eric também, mas com o Rafael estava presente, e o Dudu. Eu gravei o nome do senhor Urbano, mas eu acho que não era o nome dele. Não sei se era senhor Urbano. Sabe como é que era o pão? Chegava lá em casa, chegava gostoso. Aquele cheiro tá. Ele tá aqui agora, esse cheiro, que é uma memória afetiva. Ele chegava num cavalo, com as duas galés, chama, né? Galés, Galés, galés. cobertas, e mamãe levava a mochilinha, uma mochilinha, uma mochila de oferta. Ele botava tantos pães, aí ele botava, não dizia quilo e tal. Agora, tantos pães. Cara, e o pão vinha com umas coisinhas feitas de milho embaixo, uns Exato. farelinhos, É. que eu achava que tinha milho mesmo, mas era o pão do milho e tal. Cara, eu não esqueço nunca aquilo. Como essa lembrança é boa, rapaz. Exato. Isso que você está falando, Ciro, era na época que se fazia pão francês e ainda se jogava ali o xerém um pouquinho mais grosso para dar o acabamento. Mas geralmente era É. vendido em cavalos, quando já um pouco mais avançado em bicicletas, em Também. carroças. Mas aí o pão chegava na casa de cada um, com certeza. Com essas lembranças afetivas e a ligação, como é que começa essa relação, Fred, com o pessoal da Santo Antônio? Literalmente, esse casamento, né? Santo Antônio diz que é o santo casamenteiro. Então, na verdade, Ciro, a Padeirão hoje é uma distribuidora de food service. Quando a gente fala de food service, a gente fala de um mercado amplo. Certo. Só que a gente nunca perdeu e não vai perder nunca a essência de atender padaria. Tanto que o nome, já teve agência de marketing que disse, por que você não muda o nome já que vocês atendem restaurantes, hotéis? Não, porque a gente começou atendendo padaria e a padaria é, na nossa visão de ramos de atividade, o nosso segmento prioritário. Independente de ser o maior ou não, mas é o maior, tá? Mas ele vai sempre continuar sendo o ramo de atividade que a gente vai ter mais foco, porque é a origem nossa. Então, a gente sempre teve uma aproximação, não tenho nem aproximação com nenhuma outra entidade que a gente tem com a Associação dos Planificadores. Então, quando eu viajo para outros lugares, minha curiosidade é conhecer padaria. Então, eu não sou planificador, mas eu quero conhecer padaria porque eu quero entender desse negócio para trocar ideia com meus amigos planificadores, que são os meus clientes. Então, essa relação nasce da nossa ligação com o setor. O Paulinho está aí há anos, eu acho que eu conheço o Paulinho que há uns 15 anos. Mais, Acho né? mais. Mais. Então, é uma relação muito próxima, é uma relação de amizade e é uma relação de a gente sempre tem a visão. Esse é o segmento que a gente tem que prestar o melhor atendimento. Agora, eu queria entender exatamente isso. A Padeirão, por que Padeirão? Como é que surgiu isso? Tá, por óbvio, Porque nós nascemos para atender padaria. Quando nós viemos para Recife em 99, a gente veio para vender fermento. Nosso negócio principal era fermento. Então a gente veio para o mercado para atender padaria. Então a gente procurou um nome que identificasse a gente com esse ramo de atividade específica, era padaria.
e até hoje é o nosso ramo de atividade principal. Eu tenho uma história interessante, tudo eu conto muito da minha coisas que aconteceram comigo ali no Mogi, ali perto do Camarão do Léo ali, tem um cidadão, eu vou ter uma tragédia com ele, rapaz. Nós os perdemos uma tragédia. Pai até daquele cantor do Manuel Neto, que é muito bom. Ele tinha um caminhão que ele entregava trigo, né? Eu achava aquele bonito que me lembrava de Misael Freitas dos Anjos. Meu querido Baé, não vai nunca entender, a idade não vai permitir mais. Só que eu me recordo dele na padaria Progresso, em São Lourenço. Depois ele veio para uma padaria em Cavaleiro, montou padaria no interior, montou padaria em Surubim. E ele falava: nós hoje, essa semana, desmanchamos tantos de trigo. Eu achava aquele tão bonito, tão interessante, Paulinho. E a palavra, Cira, é exatamente essa. Desmanchamos tantos sacos de farinha. E O de farinha. desmanchamos era transformar a farinha em pão. Saco de farinha naquela época era 50 quilos e cada saco de farinha dava 1.200 pães de 50 gramas. Mas a palavra era essa. Desmanchamos tantos sacos de farinha. Essa é a palavra. Agora Exatamente isso. você disse que nessa área E de a padaria panificação, e a padaria era medida por isso. é, Quantos sacos de farinha desmanchava? essa era Quando bom, você ia dar um balanço numa padaria para passar para o seu filho ou para vender, era da seguinte forma: eu desmancho tantos sacos de farinha e tenho tantos sacos de farinha no depósito. Não se contava mais nada. Era isso. esse é o nível, esse é o É, patamar. Mas exatamente. olha, você antes da gente sentar aqui para começar, você é capaz disso. Eu tenho muitas histórias da área de padaria, de panificação para contar. Conta uma coisa pitoresca aí pra gente. Rapaz, olha, de padaria, eu brinco, porque a gente faz parte dos órgãos de classe aqui de Pernambuco, mas a gente é o vice da Nacional. E eu digo assim, quando você conversar com o dono de padaria, que ele disser, entrou um elefante na minha padaria, ele não está mentindo, pode ter sido uma vaca gorda que ele confundiu com elefante. Mas a vaca gorda entrou na padaria dele. Por que, Ciro? Isso de ter tanta história em padaria. Padaria é o único setor que você vai 14 vezes ao mês à padaria. A padaria não é só um centro de consumo, é um centro de convivência. Tem muita gente que chega para realmente para conversar, para contar suas histórias. E eu estava lhe contando antes de a gente sentar aqui, é uma pessoa que meu primo disse, só o dono da padaria ali. Aí ele veio falar comigo, eu não estava identificando se ele ia fazer um elogio, se ele ia reclamar de alguma coisa. E ele disse, você é o dono da padaria? Até naquele momento eu não identifiquei. Ele perguntou, o que é que você coloca naquele pão? Porque às vezes está uma fila enorme, eu não quero perder tempo na sua padaria, eu vou comprar em outro lugar. E minha esposa disse, vai lá e compra o pão da Santo Antônio. Eu já roubei os sacos da sua padaria com o nome, comprei em outro lugar, botei o produto, chegou lá, ela mandou voltar. Aí ele, naquela época, ele disse, faça favor, agilize mais o atendimento para não estar com grandes filas, está feito. Quando chegar lá, você não vai encontrar mais isso, não. Para facilitar a vida do rapaz, né? Rapaz, tem uma história interessante que é o seguinte: a padaria hoje já não é mais uma padaria apenas, né? Você vai lá para tomar um café, você vai fazer um lanche, vai comprar bolo, né? Vai comprar uma torta, vai fazer Almoçar, aniversário, almoçar, almoçar, para café da jantar. manhã. Mudou muito, Paulinho. Mudou. Na época do meu pai, padaria fazia pão e vendia leite. Para você ter uma ideia, eu conhecia algumas bolachas. Eu nasci numa padaria, meu pai foi funcionário de padaria, e em 64 ele abre aquela que você visitou lá. Aquela padaria fez 61 anos. Mas veja, para eu conhecer bolo de rolo e uma bolacha fina, eu conheci na casa de uma professora que ela tinha trazido de São Paulo, que a gente não fazia bolo de rolo, a gente não tinha isso em padaria de subúrbio. Então eu não conhecia isso, era pão, leite, aí começa com algumas bolachas, depois alguns bolos simples, e a partir daí vai avançando. Agora é um centro de consumo. Quando a gente viaja, o pessoal diz que padaria vende tudo, até pão, aí eu corto e digo, não. Padaria vende tudo, principalmente pão. É a mesma essência sua, Fred. É a essência que eu quero manter. Eu posso um dia me transformar num grande restaurante, eu posso me transformar numa grande confeitaria, mas eu não quero perder a essência do pão, porque a gente nasceu como pão, é o maior fluxo, produto que leva maior fluxo de gente para dentro do negócio da gente. Então, o que a gente tem que especializar é cada dia fazer um pão melhor. O que que levou a essa mudança? Vocês conseguiram aferir essa mudança? O que era essa necessidade nossa da comida rápida, de comer na rua, de não ter trabalho em casa? Foi isso mesmo ou não? É, eu vou deixar a Fred responder, mas eu quero dar uma visão do setor na questão
do metro quadrado. Um metro quadrado de padaria antigamente, o que você vendia é uma conta bem simples, quando a gente diz conta de padaria. Você conseguia pagar suas contas? Conseguia. Com o que você tinha. Quando o mercado começa a ficar mais concorrido, quando você começa a ter concorrentes de todos os lados, todo mundo vendendo pão, quem não vendia, padaria começa a vender refeição que a gente não vendia, começa a tirar uma fatia dos restaurantes. O que é que acontece hoje? O negócio hoje precisa de uma gestão tão profissional, uma gestão em todos os sentidos, que um metro quadrado de um espaço qualquer de negócio tem que ser muito bem aproveitado. Então, um tipo de serviço que naquela época lhe dava uma rentabilidade para sustentar o seu negócio, hoje não dá mais. É isso mesmo, Fred. É isso, eu acho que a padaria foi muito atacada, porque pão, o advento, inclusive, da indústria de congelados, facilitou muito não condenando, porque isso é uma realidade, entendeu? Mas facilitou a produção, porque hoje você produz e pô, tendo um posto de gasolina, alguém está vendendo pão. Então, e como o pão é uma coisa muito de conveniência, a padaria precisou se reinventar. Ela precisou criar momentos de consumo em horários que ela não tinha. Porque o custo está lá. Se você paga um aluguel de um prédio, você paga pelo mês inteiro. Você não pode faturar de manhã para vendendo pão e de noite vendendo pão. Você tem um momento do dia que você precisa levar a gente para dentro. E aí você leva a gente, você põe um buffet, você leva a gente para vender comida. Quando você vende comida, você vende sobremesa. Então você já está ali, a pessoa já aproveita para levar o pão, para não ter que ir duas vezes. Então, assim, a padaria teve que se reinventar para aproveitar todo esse movimento, porque todo mundo está fazendo pão. Então, a indústria de pão industrializado também diversificou. Hoje você tem uma variedade enorme de pães industrializados. Então, eu acho que o grande trabalho, o grande movimento que a padaria tem que fazer é um grande movimento para levar o cliente para consumir o pão na padaria. Então, assim, compre seu pão na padaria. Eu estou observando na fala do Paulo aqui, gente, uma fala de liderança, uma fala de defensor do meio. Eu preciso dar lida aqui em algo que a produção me preparou e você me corrige, por gentileza, Paulo. Olha, nós temos aqui, portanto, uma figura simbólica para todos nós também, pela nossa amizade, mas, sobretudo, um convidado que representa muito essa parceria com a Padeirão, que é o nosso Paulo Pereira, que é pernambucano, tá certo? Ele tem uma relação, sabe, umbilical, já falou do tempo que a padaria Santo Antônio tem com a família pernambucana em termos de panificação, mas, sobretudo, porque ele é presidente da Associação dos Panificadores de Pernambuco e vice-presidente do Sindipão, que é o Sindicato Nacional. A gente aqui somos 3 órgãos de classe. A gente se apresenta como EPAM, que a gente tem o sindicato, tem a associação e tem a cooperativa. Hoje eu sou vice do sindicato local e estou como presidente da associação. A gente tem a associação ABIP. A ABIP é a nacional. A nacional. Todos os órgãos de classe locais são ligados à ABIP. Então hoje eu sou o vice da ABIP. Quando abriu a feira, que eu estava chegando aqui no stand de Fred, estava um amigo nosso do Ceará, não foi, Fred? Aí eu disse, Fred, o irmão de Fred tem uma loja lá no Ceará. Eu disse, ó, Fred, vem cá que os meninos do Ceará estão aqui. Quer dizer, a padaria se torna uma irmandade nacionalmente, porque a gente se encontra 2 vezes no ano para 2 convenções. Então hoje a gente tem amigo em todo o Brasil do setor de panificação. Então vamos lá, vamos falar dessa relação de vocês, que a gente já falou de coisas, mas antes, lembrar pela tua responsabilidade, era isso que eu chamei a atenção, pelos órgãos e os cargos que você assumiu, para a gente primeiro dar uma geral no evento aí, em mais uma temporada, né, da HFN aí 2025. A feira vem crescendo, a gente está como parceiro da feira. A menina aqui, Dani Figueroa, está aqui do nosso lado com Padaria do Amanhã. A Padaria do Amanhã. O Padeirão também é parceiro do Padaria do Amanhã, que ela junta muitas tendências hoje. Ela é arquiteta, muita tendência que a gente precisa no mercado de panificação, porque, Ciro, a gente vai precisar de profissionais, de parceiros, de distribuidores que cada dia fiquem mais qualificados e nos oferecer produtos e serviços. Isso é ponto. Então, e como setor é uma coisa muito importante, porque assim, você traz as tendências. Fred já viajou o mundo, conhecendo também padaria. E esse modelo de padaria, Ciro, que a gente teve que se transformar para sobreviver, era única no mundo. Muita gente veio conhecer o modelo de padaria do Brasil, porque não existia no resto do mundo assim. Não existia.
pessoal, padaria, boulangerie, muito especialista em determinada situação, mas com vários tipos de serviços como a gente tem, não existia. Porque tem uma coisa interessante, Ciro, que o Brasil também precisa evoluir nisso, e aí cabe, é um trabalho nosso fazer isso, que é aumentar o consumo de pão. A gente ainda é muito pequeno no consumo de pão. Lógico, a gente é muito grande porque a gente é um país de 210 milhões de habitantes. Sim. Mas no consumo per capita, a gente é um terço do Chile. Então, por isso que alguns países sobrevivem só da venda de pão. Porque ele vende 3 vezes mais pão do que Paulinho vende aqui. Porque as pessoas consomem mais pão lá. Então, isso é um movimento também que tem que ser feito. Existe um movimento muito grande de demonizar o pão. E assim, o pão não engorda. Se você comer, pão não engorda. Eu fui para um nutricionista e eu como, todo dia eu como um pão francês de manhã. Mas eu comia um, mas tenho vontade de comer mais. Aí eu fui há um mês atrás. Aí ele gozou lá e disse: Você gosta de pão francês? Eu disse: Gosto muito. Ele disse: 2 por dia. Consegue? Eu disse: Eu consigo? Fred, no centro de convenções, há um tempo atrás, a gente fazendo a Fenopan, e eu vim de manhã para fazer um ao vivo na Rede Globo. E quando a gente estava no ao vivo, eu não me lembro o nome da repórter, ela me pergunta uma coisa assim: pão engorda no final? A minha resposta para ela disse: olha, o que não engorda é água e vento, e em excesso mata. Então, tudo engorda, tudo. Agora, claro, você vai ter que estar dentro de uma dieta e você saber o que você está comendo e discutindo de uma forma séria. Você traz uma situação que estão falando mal do glúten, falando mal do pão, e muita gente fala sem ter o conceito ou a discussão séria técnica. E quem não pode comer pão é celíaco. Quem tem algum tipo de intolerância, pão de fermentação longa ou de fermentação natural, acaba com 98% disso. A sua nutricionista, ou nutricionista que você falou, a nutricionista do SESI, fui lá, eu disse, eu só querendo saber para não cortar o pão, né? Eu já não disse nada. Aí ela perguntou: olha, vou botar um carboidratozinho aqui, um pão. Eu disse: olha, graças a Deus que é pão. Ela disse: você queria o quê? Tapioca? Eu disse: não, eu queria o pão mesmo. Eu pensei que a senhora ia botar tapioca. Ela, eu não entendi. Eu disse: não, é porque eu sou de panificação. Ela disse: olha, o pão, eu não quero falar mal da tapioca, mas fazendo comparação, a tapioca tem um índice glicêmico muito Muito mais maior. alto. Você tem que quebrar isso para ele estar dentro dessa conjuntura. Eu disse: não, mas tá, o pão aqui também tá tranquilo. Então, Ciro, é montar um cardápio para cada um. Então vamos lá. Tem coisa melhor no mundo que você agora pegar nesse momento, saindo do forno, na padaria Santo Antônio, Fred. Um pão. Você abrir o pão, passar uma turvo, pega ali. Eu posso pedir um refrigerante? Pode. Eu prefiro hoje uma. Não tem a nossa Fratelli. Vou tomar uma laranjada mesmo, né? Dessa laranjada mesmo. E entrar para assistir um jogo do Santa Cruz no Arruda. Eita, rapaz, aí pronto, aí pronto. Você, Ciro, fechou com chave de ouro. Ô, Padaria Santo rapaz. Antônio, manteiga turvo, pão quentinho, com refrigerante e assistindo o jogo do nosso Santa, não Deixa tem que ele ganhe melhor. também, né? Mas quem é torcedor do Santa Cruz está acostumado a sofrer um pouquinho. Eu acho que a gente tem um bônus para onde a gente for. Tem, né? Quem é torcedor de qualquer time de Pernambuco está acostumado a sofrer. Hoje tá assim, né? Tá assim. Mas olha, deixa eu perguntar para vocês. Eu acho que a pergunta vale para os dois. Eu gostaria muito de saber o que é que representa essa trajetória de vocês. Eu queria conversar com o nosso convidado, Fred, me permita. O que é que essa trajetória de vocês nos ensina sobre união, sobre gratidão, sobre envolvimento, sobre perseverança, sobretudo credibilidade nas ações? Quando eu falei aqui, comecei a falar assim, do Padeirão e falei no nome de Fred, a primeira palavra que eu usei foi credibilidade. É uma empresa de muita credibilidade. A credibilidade é uma coisa muito difícil de se conquistar, porque vão ser ações diárias e você tem um longo caminho para percorrer que numa ação você pode perdê-la. Gratidão devia ser uma coisa comum a todo ser humano, e não é. É assim, hoje eu estou aqui como convidado e estou falando do Padeirão, mas assim, a gratidão que eu tenho a Fred por nos ajudar nos órgãos de classe, e quando nos ajuda nos órgãos de classe, ajuda a melhorar o nosso setor, ele não tem ideia da gratidão que eu tenho. Eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho de representar os órgãos de classe. Gente boa, Ciro, e gente ruim tem em todo lugar. Mas eu digo até pelo o negócio ser tão complexo,
A maioria dos panificadores que eu trabalho são pessoas sérias, são profissionais dedicados, porque não dá para brincar em padaria assim, ele não vai ter sucesso. Perseverança, otimismo. Você ser micro, pequeno empresário no Brasil, se você não tiver isso, abandone. E no setor de padaria, que junta comércio, indústria e serviço, e a gente precisa fazer um produto primário, e a gente está atrás o tempo todo de adequar melhores processos, ter pessoas mais qualificadas para esse processo de produção. Se você não estiver preparado para isso, você abandona logo no começo. É por aí, É Fred? por aí. Na verdade, eu sou fã desse segmento, entendeu? Eu trabalho nesse segmento e porque eu sou fã desses empresários, porque não é fácil. Não é fácil você Que bom. pensar que você lida com todas as dificuldades. Pequenas empresas, mão de obra com dificuldade enorme, variação de preço toda hora. Então, isso, para mim, é uma resiliência que essa categoria tem absurda. E brigando com gigantes. Brigando com gigantes do varejo que estão aí com todo o poderio econômico. Então, assim, e Paulinho é um defensor da classe, isso, assim, eu sou orgulhoso, a Padeirão é muito orgulhosa de atender essa classe. Muito bem. Nós conversamos aqui em mais um episódio do Pode Pad, que é da nossa Padeirão, com o nosso querido Paulo Pereira, que é presidente da Associação de Panificadores de Pernambuco e vice-presidente da BIP, que é a Associação Nacional. Só lembrando a vocês que aí eu vou encerrar do jeito que eu gosto. Este é Paulinho, grande Paulinho, rapaz. Pessoal da Padaria Santo Antônio, meu abraço, meu beijo, meu carinho pela cortesia, pelo atendimento. E, gente, muito obrigado, Paulinho, pela presença aqui. Eu que lhe agradeço, Ciro. Estou lhe esperando sexta-feira, né? Lá na Padaria Santo Antônio. Vai ser Finalzinho um de prazer tarde. recebê-lo. Finalzinho de tarde, a gente tá lá para encerrar essa parada da semana comprando e comendo pão da Padaria Santo Muito Antônio. obrigado, Ciro. E Fred, muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês, assim. Tudo que eu falo de coração, e por isso que sai de uma forma tão espontânea, porque tudo que eu falo é o que eu sinto que é verdade. Obrigado por todo o Paulinho, apoio. eu que agradeço, amigo. Valeu, Aqui Fred. é um amigo de vida. Esquece não, rapaz. A gente vai transformando para crescer, viu? Isso. Aprenda isso. Um grande abraço, a gente volta em breve com mais um episódio nessa temporada do Pode Pad, que é o podcast da Padeirão. Tem história.